Saudações e seja bem-vindo a essa aula. Professor Mauro Miguel aqui. Hoje vamos falar sobre oscilações. Vamos resolver aqui vários exercícios de UM 2023 e 2024. Depois dessa aula, eu te garanto, exercício sobre oscilações, velocidade máxima, amplitude, nunca mais será problema para si. Então, veja essa aula no passo a passo e vamos lá começar com o primeiro exercício, ok? Então, veja só. Trago aqui esse exercício de UM 2024 que tem se iniciado. Em relação ao comprimento de onda, assinale a alternativa verdadeira. Então, antes de começar a explorar aqui essas opções, temos que lembrar o que é comprimento de onda. Se você lembra, uma onda tem aqui este formato, ok? Tem aqui este formato. Agora, o que é comprimento de onda? Comprimento de onda é a distância entre dois vales consecutivos ou duas cristas consecutivas. Se tens uma onda, esse ponto mais alto aqui, nós chamamos de crista. Né? É só lembrar das galinhas, aquela parte ali da galinha, nós chamamos de crista. Agora, um ponto baixo, como sabe, nós chamamos de vale. Só isso. Agora, o que é comprimento de onda? Comprimento de onda é essa distância entre duas cristas consecutivas ou entre dois vales consecutivos. Só isso. Isso é comprimento de onda. Então, temos aqui essas alternativas. Opção A é a menor distância entre dois pontos consecutivos de uma oscilação. Ok? B é a maior distância. Essa aqui já começou mal. É a maior distância? Não. C é o espaço percorrido? Não. D é a distância? Não. É a metade da distância entre um vale e uma crista? Também não. Quer dizer o quê? É a distância entre um vale e uma crista? Não. Comprimento de onda vai ser aqui a distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos. Então, aqui, vamos ver com a opção A, que diz o quê? Diz que é a menor distância entre dois pontos consecutivos de uma oscilação. Então, para a opção A, para número 37 de 2024, o M é aqui a opção A, ok? Seguindo aqui, 38. Uma partícula escreve mhs segundo a equação. Escreva a equação da velocidade. Então, primeiro aqui eu vou reescrever essa expressão aqui. X vai ser aqui 0,5 cosseno de π sobre 3 mais aqui 2πt. Só isso. Então, conceitos básicos. Aqui nos deram a equação da elongação e nos pede a equação da velocidade. O que tens que ter em mente? Simples. Se você tem a equação da elongação e quer velocidade, então o que tem que fazer é pegar a equação da elongação e derivar uma e única vez. Só isso. E aqui, já aproveitando trazendo alguns conceitos. Veja só, eu tenho aqui a equação do cosseno. E eu depois vou ter que derivar essa expressão para encontrar a equação da velocidade. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que dizer o seguinte, ou eu tenho que lembrar o seguinte, que se tenho equação ou expressão cosseno de U e eu quero derivar essa expressão, então, cosseno de U derivada vai ser o quê? Vai ser aqui menos U derivada e depois aqui seno de U. Só isso. Isso aqui é tabela, é matemática isso. Ok, seguindo aqui. Então eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que a velocidade vai ser igual a x derivada, que será aqui 0,5 cosseno de π sobre 3 aqui mais 2πt. Ok, tudo isto eu tenho que derivar segundo essa expressão. Ok, agora eu devo colocar aqui menos da fórmula, como pode ver aqui, e depois essa constante aqui vai sair. Se eu tenho o seguinte, se eu tenho K sendo uma constante vezes U derivada,
Então, a constante sai e só vou derivar aqui a função. Só isso. Então, eu tenho aqui esse 0,5 que vai sair e eu vou derivar aqui o cosseno deste argumento todo, que segundo a expressão, eu devo aqui derivar o argumento. Então, será aqui vezes aqui π sobre 3 mais 2πt e eu vou derivar essa expressão. E em seguida, vou colocar aqui seno de π sobre 3 mais aqui 2πt. Só isso. Agora, uma outra expressão. Se eu tenho o seguinte, u mais v derivada, sendo u e v funções, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que derivar aqui o u à parte mais o v à parte. Só isso. Então, aqui vai ser o seguinte, menos 0,5 vezes π sobre 3, eu vou derivar à parte. Mas agora, o que acontece? Se eu tenho uma constante derivada de uma constante vai ser zero. Então, essa parte toda aqui, como sendo uma constante, vai ser zero, ok? Posso colocar aqui zero, mais, e aqui eu tenho 2πt. Eu tenho aqui 2πt. Como disse, a constante sai, então vai ser aqui simplesmente 2π. Agora, t derivada, t é a nossa variável aqui. Se fosse x derivada é 1. Então, t derivada também vai ser 1. Então, vou colocar aqui vezes 1, que não vai mudar nada. Depois, vou colocar aqui seno de o quê? De π sobre 3 mais 2πt. Só isso. Agora, para terminar aqui, será menos 0,5. O que é 0,5? 0,5 é 1 sobre 2. E aqui, o que vai sobrar será apenas o 2π. Aqui, vezes, aqui, seno de o quê? De π sobre 3, mais aqui 2πt. Agora, eu tenho 2 em cima, 2 embaixo, vai embora. Então, V vai ser aqui menos π e aqui seno do quê? De π sobre 3 mais 2πt só. Então, comparando aqui, a opção correta vai ser a opção B. Só isso. Que será menos π seno de π sobre 3 mais 2πt só. Então, B aqui vai ser a nossa opção correta. Seguindo aqui, tenho esse número 39 que diz o seguinte: o gráfico ao lado mostra a aceleração A de t em função do tempo de um corpo de massa 3 kg, preso a uma mola ideal de constante K em movimento oscilatório. Determine a amplitude do movimento. Aqui, muita gente comete erro. Vamos lá. Este exercício diz o seguinte, que o gráfico ao lado mostra aqui a aceleração. Então, o gráfico é da aceleração. Se eu tenho aqui um gráfico, de y, onde y é elongação, e o gráfico tem aqui este comportamento, então, neste ponto máximo aqui, eu tenho amplitude. Ok, estamos juntos. Agora, se eu tenho aqui um outro gráfico, onde esse gráfico é sobre aceleração, eu tenho aqui essa oscilação. Neste ponto máximo, eu não tenho mais amplitude. Nesse ponto máximo aqui, como pode ver, eu tenho aqui a aceleração máxima. Sempre assim. Agora, você pode me perguntar, já, professor Mauro, e se eu tivesse um gráfico onde aqui relaciona velocidade, nesse ponto máximo, o que eu teria? Responda. É gráfico de velocidade. No ponto máximo, eu terei velocidade máxima. Tão simples quanto isso. Então, se eu tenho aqui um gráfico de aceleração, como pode ver, então, neste ponto máximo aqui, eu terei o quê? Eu terei a aceleração máxima. Ok? Agora, nas oscilações, eu não vou aqui deduzir, mas nas oscilações, uma expressão que é conhecida é a seguinte, que a aceleração máxima vai ser igual ao quê? Vai ser igual a vezes aqui ômega
ao quadrado. Eu não vou aqui mostrar o passo a passo, mas A máximo, ou aceleração máxima, vai ser igual a A vezes aqui o ômega ao quadrado. Mas só para ter ideia, o que acontece? Vamos lá. Quando tens elongação e derivas uma vez, terás velocidade, ok? Agora, quando tens gráfico de velocidade ou equação da velocidade e você pega essa equação e deriva uma vez, terá o quê? Terá a aceleração. Então, quer dizer que a aceleração será a elongação derivada duas vezes. Agora, o ômega, como é uma constante, então quando nós derivarmos a velocidade, desculpa, quando nós derivarmos a elongação, vai deixar aqui um ômega, já devia multiplicar com A, ok? Agora, quando nós derivarmos a velocidade, vai deixar aqui um outro ômega. Então, ômega e ômega será ômega ao quadrado. É por isso que aqui tenho aqui esse ômega ao quadrado. Tão simples quanto isso. Ok. Agora, voltando aqui para a nossa expressão, nós temos que saber o quê? Temos que saber que o ômega vai ser igual a 2π sobre o período. E aqui, só para ter esse dado, a aceleração aqui vai ser igual a 10. Então, eu posso colocar aqui 10 centímetros por segundo ao quadrado. Veja só, se aqui é 10 centímetros por segundo ao quadrado, está claro que esse valor aqui não pode ser da aceleração. Então, essa opção é aqui. Era só mesmo para te confundir. Ok? Então, seguindo aqui, ômega vai ser igual ao quê? A 2π sobre o período. E neste gráfico aqui temos que prestar muita atenção. Veja só, se esse gráfico começa neste ponto aqui, então o seu período tem que ser exatamente neste ponto aqui. Então o período vale aqui 6 segundos. Como eu lhe mostrei. Agora, você pode perguntar, professor Mauro, como é que fez? Simples, vamos lá. Se eu tenho aqui uma onda, por exemplo, uma onda cosseno, assim, uma onda cosseno. Então, pode ser elongação e aqui pode ser tempo. Então, se uma onda começa neste ponto, então o seu período tem que ser aqui. Então, aqui eu tenho o período. Fazendo aqui esse desenho, veja só. Este semicírculo aqui, esse aqui embaixo. Agora, este quadrante aqui vai ser esse que será fechado aqui. E este quadrante aqui vai fechar aqui. Então, só para recapitular, se a onda começa neste ponto, então seu período vai ser exatamente aqui no 6. Só isso. Então, aqui calculando, será aqui 2π sobre 6, que será aqui π sobre 3. Então, o ômega será aqui π sobre 3 radianos por segundo. Agora, reescrevendo essa expressão, eu terei aqui que a max será aqui A vezes aqui o ômega ao quadrado, ok? Vou colocar aqui 10, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a o que nós queremos, vezes o ômega ao quadrado, que será π sobre 3, tudo isto aqui ao quadrado. Então, aqui será 10, vai ser igual a vezes aqui π ao quadrado sobre 9. Esse 9, quando vai para cima, vai multiplicar, será 90. E π ao quadrado, como está multiplicar, quando vai para lá, vai dividir. Então, será A sendo 90 por π ao quadrado. Logo, aqui será a opção A. Então, aqui, como você pode ver, você precisava de prestar muita atenção para poder extrair o valor do período, porque esse valor aqui é um valor muito decisivo para esta resolução. Agora me diga, está a gostar dessa aula? Então coloca aqui nesse vídeo um like e vamos prosseguir, ok?
Então, número 40. A figura representa o gráfico da velocidade em função do tempo das oscilações realizadas por um oscilador de mola, ok? Escreva a equação da velocidade em função do tempo. Então, eu quando estava a fazer 12ª classe, eu tinha diversas dificuldades para poder distinguir quando é que a função é seno, quando é que a função é cosseno. Até que, vendo uma dica ali, uma dica lá, acabei já reformulando a minha própria teoria. É o seguinte, eu cheguei a essa conclusão. Se uma onda começa pela origem, quer dizer que ela é função seno. Agora, se uma onda não começa pela origem, é função cosseno. Só isso. Então, depois de sofrer bastante na 12, acabei chegando a essa conclusão. A onda começa da origem, então é função seno. Caso contrário, é função cosseno. Olhando para aqui, não vê que o examinador ele trouxe todas as opções como sendo opções com função cosseno. Tudo bem? Então vamos aqui prosseguir. Então, a equação da velocidade será velocidade, vai ser igual ao quê? A velocidade máxima vezes aqui. Então, essa função como é cosseno, então será aqui cosseno de ômega t. Então, nós temos que saber o, o ômega, quanto vale? O ômega será aqui 2π sobre o t. O t é o período que é o tempo necessário para que uma onda execute uma volta completa. Eu falei há bocado que se a onda começa neste ponto, então o seu período será aqui. Então, da origem do zero até este vale aqui levou 4 segundos, então para chegar nessa crista vai levar aqui o dobro, que serão aqui 8 segundos. Então aqui será 2π sobre aqui 8, isso que será π sobre 4 radianos por segundo. Então, seguindo aqui, Vmax, velocidade máxima, vai ser este ponto aqui. Então, será aqui 4π vezes cosseno de π sobre 4t. E olhando aqui, a opção correta será a opção C. Tão simples quanto isso. E agora vamos ver aqui alguns exercícios de UEM 2023. Tudo bem. Temos aqui esse gráfico em que o instrutor diz o seguinte: o gráfico representado refere-se à propagação de uma onda mecânica. Qual é a velocidade máxima da onda? Ok? Então, mais uma vez, nas oscilações já tem algumas regras estándares que já foram deduzidas. Se você quer encontrar a velocidade máxima, o que tens que fazer? Tens que multiplicar a amplitude e a elongação. Desculpa, a amplitude aqui e aqui o ômega. Agora, sabendo que esse ômega aqui será 2π sobre o período. Agora, se a onda começa neste ponto, começa na origem, então o período será exatamente neste ponto aqui. Será em 4 segundos. Então, será aqui 2π sobre aqui 4. Então, aqui será π sobre 2 radianos por segundo. Ok? Então, aqui Vmax será igual ao quê? A 2, esse 2 desse ponto máximo aqui da amplitude, vezes aqui π sobre 2, corta. Então, será aqui πm por segundo. Então, será aqui a opção D, ok? Seguindo aqui, essa aqui era para relaxar. Diz o seguinte: o ponteiro dos segundos de um relógio da parede oscila 54 vezes em um intervalo de tempo de 60 segundos. Qual é o período da oscilação desse relógio? E aqui, mais uma vez, vamos ver algumas expressões que ele veio muito apurada na 12, em que você às vezes encontra aqui n sobre t ou encontra aqui o t sobre n. Eu tive várias dificuldades para poder perceber ou para poder saber quando empregar uma das expressões.
se é n sobre t ou se é t sobre n. Então, eu quero facilitar agora a sua vida. Esse n aqui representa o número de oscilações, que é este 54. Agora, esse t aqui representa o tempo, que por acaso aqui são 60 segundos, ok? E nós temos duas grandezas aqui que são frequência e período. Frequência e aqui período. Ok, então, se você refere-se, ou se você quer calcular o período, tem que ser aqui tempo sobre n. Por quê? Porque o período, a sua unidade é segundo, e o n não tem unidade. E tempo, como sabe, a sua unidade também é segundo. Então, se você quer encontrar o período em que a sua unidade é segundo, então o t tem que estar em cima. Agora, se você quer encontrar frequência, a sua unidade é Hz, que refere-se a hertz ou é 1 sobre segundo. Veja só, 1 sobre segundo. Então, o segundo está embaixo. Logo, aqui tem que ser, então, n sobre t. Então, dessa maneira, eu nunca mais esqueci. É isso que eu ensino na sala de aula e os meus alunos também dominam a matéria assim mesmo. Você quer encontrar o período, então T fica em cima. Quer encontrar a frequência, o T fica embaixo. Tão simples quanto isso. Então, aqui seguindo, T será igual ao quê? Será igual a T, né? O período será igual a T sobre o N, que será aqui 54, é isso? Não. Será 60 segundos sobre aqui 54. Então, aqui dividindo por 2 será 30. Aqui divide por 2 será aqui 27. Então, 30 sobre 27. Aqui temos que lembrar de uma regra básica da matemática. Se você está a dividir dois números, se o numerador for maior que o denominador, então quer dizer que esse valor aqui será, ou o resultado será maior que 1. Agora, se o numerador for menor que o denominador, quer dizer que o resultado estará entre 0 e 1. Estará entre 0 e 1, ok? Então, se eu quero dividir 30 por 27, está claro que B está errado, está claro que o D também está errado. Agora, olhando para esses dois números aqui, 30 e 27, está claro que a solução será 1, mas estará muito perto de 1. Então, entre 1,1 e aqui 1,2, está claro que será aqui 1,1. Um exato não pode, teria que ser 30 sobre 30 para ser um exato. Então, se é 30 por 27, tem que ser 1 e alguma coisa. Agora, como 30 e 27 estão muito próximos, vai ser 1,1 e mais alguma coisa. Então, será que 1,11 para o caso. Então, para terminar, tenho aqui este exercício. Um bloco é comprimido de uma posição, da sua posição de equilíbrio para outra posição e posteriormente é solto. Considere o sistema bloco mola livre de forças dissipativas e que o bloco entra em MHS com um período igual a 4 segundos. Qual é a frequência do movimento e a fase inicial dessa oscilação? Tudo bem. Então, já podemos começar calculando aqui a frequência. Frequência aqui é igual a 1 sobre período. Será 1 sobre 4, que será aqui 0,25 Hz. Ok? Então, ou será a opção B ou será aqui a opção C. As demais já estão mal. Tudo bem. Agora nós queremos encontrar aqui o valor da fase inicial. Tudo bem. Queremos encontrar aqui o valor da fase inicial. Então, se aqui querem a fase inicial, então nós podemos voltar um pouco para... Podemos voltar um pouco aqui para aqueles conceitos que eu apresentei sobre função seno e sobre função cosseno. Para a função seno aqui em cima, começa da origem, fica assim. E para a função cosseno, começa de algum lugar, mas que não é a origem. E a fase inicial é a fase
Até é redundante. Fase inicial quer dizer que será o ângulo inicial da oscilação. Então, se aqui querem a fase inicial, quer dizer que essa onda ou essa propagação já inicia com um certo ângulo inicial. Logo, não pode ser função cosseno a função que vai nortear esse movimento. Tem que ser aqui a função cosseno, ok? Então, aqui, como nós temos esses valores, menos 3 e 3, esses valores referem-se ao quê? Esses valores referem-se à amplitude. Então, quer dizer que aqui nós estamos perante uma equação da elongação, que será y, vai ser igual a A, depois aqui cosseno de ômega t, mais aqui a fase inicial. Ok, seguindo. Então, esse movimento aqui vai ocorrer em quais extremidades? Então, sendo cosseno, então, esse aqui será o comportamento. Então, aqui o máximo será 3 e o mínimo aqui será menos 3, que são esses valores que estão aqui apresentados. Tudo bem. Então, veja só. Aqui eu vou colocar assim, y vai ser igual a 3 como sendo a amplitude, depois aqui cosseno de ômega t, mais aqui a fase inicial. Ok, como pode ver, o movimento começa aqui, quando a elongação é menos 3. Então, aqui onde o movimento inicia, quer dizer que tempo vai ser aqui igual a zero. Então, aqui será quando a elongação é menos 3, quer dizer que o tempo vai ser zero. Então, mais aqui a fase inicial. Esse 3, quando vai para outro lado, vai dividir menos 3 por 1, menos 3 a dividir por 3 vai ser 1, vai ser menos 1. Então, vai ser aqui, menos 1 vai ser igual aqui a cosseno de φ0. Cosseno aqui de φ0, posso colocar aqui. Cosseno de φ0 vai ser igual aqui a menos 1. Só. Então, para avançar aqui, eu tenho que saber qual é o ângulo cujo cosseno é menos 1. Olhando aqui para o ciclo trigonométrico, aqui eu tenho o seno e aqui eu tenho cosseno. Então, o ciclo fica mais ou menos assim. E para o cosseno, aqui vale 1, para o seno aqui vale 1, para o cosseno aqui vale menos 1, para o seno aqui vale menos 1. Em termos de ângulo, aqui é 0, aqui é π sobre 2, aqui é π, aqui é 3π sobre 2, e quando dá a volta completa vai ser aqui, então 2π. É só reparar, quando o cosseno vale menos 1, ou nós temos menos 1 quando nós temos aqui cosseno de π. Então aqui será cosseno de fase inicial, será aqui igual a cosseno de π. Cortando esses dois cossenos, então a fase inicial será aqui igual a π, o quê? Π radianos. Então, a sequência será 0,25 e π. 0,25 e π. Logo, será aqui a opção B. Então, é dessa maneira que nós vamos terminar a nossa aula de hoje. Gostou dessa aula? Coloca um like e comenta aqui comenta aqui embaixo dessas resoluções todas aqui, qual que para si você achou mais puxada. E eu te vejo na nossa próxima aula.